Pois é, Luan, que se fossem mais longas, eu tenho um doutorado para fazer, né? A vida de doutorado é um pouco complicada, não sei se alguém faz ou fez, mas a gente tem que equilibrar esse monte de atividades extracurriculares que são exigidas, né? A gente tem que publicar, a gente tem que participar de eventos, a gente tem que ajudar nosso orientador a organizar eventos, a gente dá curso e a gente tem que escrever uma tese. Então acaba sendo muita coisa. Espero que dê certo, Vanessa, mas a gente acaba fazendo muita coisa e na reta final a gente tem que priorizar a escrita mesmo. Eu ainda consegui dar esse curso, mas eu tenho até maio do ano que vem para depositar, então minha vida está uma completa, total e absoluta loucura. Então, é mais ou menos isso. Espero que todo mundo aqui que tem esse sonho consiga e, e se cuidem, porque é uma vida um pouco enlouquecedora. Mas isso é outro assunto. Passando para a sessão de hoje, nós vamos falar sobre o romantismo na Rússia. Como eu disse, é um tema que eu domino razoavelmente mais do que todos os outros temas que nós abordamos até agora. Então, uma aula na qual eu vou me permitir improvisar um pouco mais na minha fala e também me demorar mais sobre os tópicos. E, como sempre, se vocês tiverem dúvidas, questões, etc., curiosidades gerais sobre literatura e história da Rússia, hoje é um momento legal para a gente conversar a esse respeito. O título da sessão é na periferia europeia, porque aí nós já estamos falando de um contexto bastante distante daquele eixo dinâmico que nós apontamos nas primeiras sessões, na primeira e na segunda e na terceira. Né? Estamos falando de um império, de todo modo, bastante influenciado pela cultura inglesa, francesa, alemã, de certo modo também, mas que se encontrava fora dos grandes fluxos de comércio, fora das grandes capitais, né, sobretudo de Paris, e cuja relação com as ideias e com os processos históricos engendrados no eixo dinâmico da dupla revolução haveria necessariamente de ser distinto do próprio eixo, evidentemente, e também do processo que se desencadeava nos territórios alemães. Né? Seria interessante também, num sentido análogo para comparação, se houvesse a possibilidade de nós estudarmos, né? Eu precisaria estudar para começo de conversa, para poder depois estudar com vocês, outros contextos no período na Europa e possivelmente na América Latina também, mas aí pegando mais o tema da próxima sessão, mas ficando na Europa, nós pudéssemos estudar Portugal, Espanha, Itália e a produção literária e intelectual do leste europeu, que na época estava integralmente dividido entre os 3 ou 4 impérios da região, né, Império Prussiano, Russo, Austríaco e Otomano, mas que já apresentava uma produção literária e intelectual bastante interessante, sobretudo ligada ao tema das pautas nacionais, né, a reivindicação de uma escrita numa língua nacional, compilações de folclore e etc. No caso da Polônia, por exemplo, um grande poeta romântico chamado Adam Mickiewicz, cuja obra eu não conheço, mas é considerada fundamental no repertório da época. Mas, de todo modo, eu espero que a sessão de hoje permita, dentro das especificidades do contexto russo, introduzir um pouco, à luz também da última sessão, né, que nós já trabalhamos com o contexto periférico, de certo modo, as especificidades adquiridas pelo romantismo quando ele, digamos assim, entrou em contato, foi recepcionado em contextos distintos desse eixo original. Muito bem. Como sempre, começamos com algumas balizas históricas, né, para entender o que caracteriza esse período na Rússia. Lembrando que nós estamos trabalhando uma ideia de romantismo muito associada a uma periodização, né? É sempre importante a gente levar em consideração os grandes marcos históricos que
caracterizam os processos e as dinâmicas históricas e sociais que determinaram a experiência da intelectualidade e da classe artística, por assim dizer, no período em questão. No caso da Rússia, a gente começa olhando para o ano de 1801, que é marcado pela ascensão ao trono do czar Alexandre I. No contexto russo, isso foi um momento bastante importante, porque a Rússia, ao longo do século XVIII, nós vamos ver, ela passou por alguns processos de idas e vindas de modernização do Estado e da alta sociedade, né? Poderíamos dizer, talvez com mais acerto, um processo de modernização seletiva. E quando o czar Alexandre I assume o trono, ele assume, junto com a perspectiva e promessas da introdução de uma série de reformas modernizantes e liberais, né, que passavam, por exemplo, pela abolição da servidão e por um processo de constitucionalização do país. Então, foi um momento bastante marcante e que seria reforçado em 1807 com os chamados Acordos de Tilsit, que foram, quem já assistiu algum filme sobre o período napoleônico, quem já leu Guerra e Paz, quem já viu alguma montagem do Guerra e Paz, do Tolstói, que retrata exatamente esse período, há de se lembrar, os Acordos de Tilsit foram uma série de acordos celebrados entre Napoleão e Alexandre I, pouco tempo depois da derrota de Friedland, se eu não me engano. A Rússia já tinha participado de algumas coalizões contra Napoleão, mas depois da derrota da coalizão em Friedland, há esse acordo entre a Rússia e a França, que no plano interno da Rússia é marcado por um reforço ainda maior dessas promessas de liberalização, constitucionalização e modernização da sociedade russa, no plano político, no plano social, inauguração de universidades, relativa à liberdade de imprensa, todos esses fatores que hoje nós associamos digamos assim, a sociedades democráticas. Evidentemente, na época não se tratava disso, mas havia um processo, de todo modo, associado a reformas liberais, que foram bastante reforçados nesse período entre 1807 e 1812. Isso é 1812, porém, quem também já viu alguma coisa de período napoleônico, leu ou viu alguma montagem do livro do Tolstói, sabe, é marcado pela ruptura desse acordo. Como no caso brasileiro, né, interessante a gente fazer essas analogias, em grande parte, em medida, por conta do bloqueio continental, que era aquela política de Napoleão para isolar a Inglaterra, impedindo que todos os países da Europa comercializassem com a Inglaterra. E do mesmo modo como isso levou ainda em 1808 o rei Dom João VI, na época regente, né, príncipe regente, a fugir para o Brasil, porque era impossível a sobrevivência do Brasil como colônia portuguesa sem o comércio com a Inglaterra. Para a Rússia se tornou economicamente catastrófico também, se privar do comércio europeu e comercializar unicamente com a França e com seus satélites, e isso fez com que Napoleão perdesse a paciência e, em determinado momento, invadisse a Rússia, no que ficou conhecido na França como Campanha de Inverno, e na Rússia conhecido até hoje, termo bastante questionável, né, porque traz uma carga nacionalista da qual nós não partilhamos e nem temos que partilhar, de guerra patriótica. Né, a Отечественная война, né, e que inclusive se associa à Segunda Guerra Mundial na Rússia, que é conhecida como Grande Guerra Patriótica, né, Великая Отечественная война. E o desfecho nós conhecemos, né, Napoleão, na verdade, Napoleão não tinha interesse em invadir a Rússia, conquistar a Rússia, o interesse dele era ter algumas vitórias rápidas e significativas para desarmar o Império Russo. Então, quando ele foi arrastado para uma guerra de longo prazo e muitas vezes em uma guerra de guerrilha, né, ele, enfim, se viu absolutamente sem condições. Teve aquela famosa passagem do incêndio de Moscou, ele teve que voltar, abandonar os territórios russos, e a partir daí deu-se uma longa perseguição, né, às tropas napoleônicas até Paris, em 1814, né,
algumas batalhas importantes, uma batalha importante em Leipzig, em 1813, que nós vimos na semana passada, e depois culminando na invasão da própria França pelas tropas aliadas, né, pelas tropas russas, prussianas e austríacas, com apoio financeiro britânico, que tomaram Paris e isolaram Napoleão no castelo de Fontainebleau, assinaram a rendição dele. Ele voltaria em 1815, mas, enfim, seria apenas um epílogo selado na Batalha de Waterloo. Tudo isso, no contexto russo, deve ser lido com um olhar muito diferente do que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, que também foi vitoriosa, do que aconteceu mesmo na Áustria e na Prússia, e no Brasil, nem se fala. No caso da Rússia, quando nós olhamos para essa vitória, nós vemos, de certo modo, a consolidação de um projeto de Rússia enquanto grande potência europeia, que era um projeto geopolítico que vinha, e cultural, que vinha sendo perseguido desde o começo do século XVIII. Se nós lermos, pelo menos desde o começo do século XVIII, se nós lermos uma obra muito interessante do historiador marxista britânico chamado Perry Anderson, chamada As Linhagens do Estado Absolutista, nós vemos que aquele contexto de rivalidades entre estados, né, digamos assim, principiado pela centralização política, concentração de poder e expansionismo sucessivo dos estados europeus, tudo isso obrigou os estados que se encontravam nas fronteiras desses estados já centralizados a perseguirem os mesmos objetivos e desencadearem o mesmo processo sob o risco da sua eliminação política, né? Então, quando no começo do século XVIII nós temos uma série de reformas voltadas para a modernização do Estado, o que está em jogo, na verdade, é a construção de um Estado moderno capaz de competir e sobreviver dentro desse novo contexto de rivalidades geopolíticas, econômicas e cultural, também, num certo sentido. Quando, portanto, as tropas russas, comandadas por Alexandre I em pessoa, invadem Paris, tomam a França, mais do que uma vitória militar, está em jogo, de certo modo, a consolidação de um projeto político de longo prazo, que vai culminar nos anos seguintes, no Congresso de Viena, num papel bastante proeminente da Rússia nos assuntos europeus, seja na reorganização dos estados alemães, por exemplo, determinando, de algum modo, as divisões dos estados que comporiam a Confederação Germânica, seja na participação das decisões sobre o futuro político da França, seja na anexação da Polônia, né? Ali nós temos, se não me engano, a quarta partição da Polônia, quando a Polônia deixa de existir, né? E passa a ser partilhada pela Rússia, pela Prússia e pela Áustria, e isso num processo, num projeto de longo prazo de entrar cada vez mais na Europa. Só um momento, tem alguém aqui que quer entrar. Deixa eu ver se vai ter outro Rodrigo. Não está na lista, não tem como aceitar. Essa entrada da Rússia na Europa tinha como projeto de longo prazo, né, ter acesso a águas quentes, né, ter acesso a portos que permitissem que a Rússia participasse da exploração colonial, né? Isso vai ser um objetivo que no final vai dar errado, mas foi perseguido por bastante tempo. Então, o que nós temos, de certo modo, é uma Rússia que consagra o seu projeto de se tornar uma potência europeia, que é uma coisa que até hoje nós vemos é uma relação ambígua que a Rússia tem com a Europa, né? Às vezes é uma relação mais próxima, às vezes é uma relação mais distante. Isso faz parte da própria condição geográfica da Rússia e pela formação histórica das elites e das classes dirigentes na Rússia. Todas essas expectativas de consolidação de um projeto europeu, de promessas de reformas liberais que tirariam o poder, de certo modo, das mãos única e exclusivamente do czar e dividiriam, sobretudo, com a aristocracia, né, que seria alijada de espaços de decisão, gerou um caldo de expectativas que, conforme
acabaram as guerras de coalizão, consolidou-se a reação após o Congresso de Viena, foram expectativas que se revelaram frustradas. Então, já no final da década de 1810, o próprio czar Alexandre I começa a tomar uma série de medidas contrárias àquelas inicialmente sugeridas no seu reinado, né, no sentido não de uma liberalização, mas de um retorno a um Estado absolutista com princípios fortemente dinásticos, né, calcados no direito divino e tudo mais. E, por outro lado, parte da alta sociedade, somos sobretudo de uma nobreza, né, seja ela aristocrática, seja ela não aristocrática, mas somos sobretudo de nobres, começa a se organizar para garantir os seus interesses, independentemente das promessas da coroa. Quando o Alexandre I morre, em 1825, tudo isso culmina nesse movimento que foi conhecido como Revolta Dezembrista, que é o que está retratado aqui nesse quadro que eu coloquei no começo da sessão, que foi basicamente uma tentativa mal sucedida de golpe militar bem intencionado, né? Militares e sociedades secretas se organizaram no momento do interregno, né, entre a morte de Alexandre I e a ascensão de Nicolau I, para fazer um pronunciamento na Praça do Senado, em São Petersburgo, exigindo a proclamação de uma Constituição, exigindo reformas, etc, etc. Eles tinham algumas tropas do lado deles, mas foi uma revolta sem base social. Não havia penetração na sociedade, não havia penetração sequer nas Forças Armadas como um todo, de modo que a revolta foi rapidamente debelada, muitos de seus líderes foram assassinados, foram condenados à morte, exilados, e a partir daí começou um período bastante marcado na história da Rússia de reação, de controle político, de ausência de qualquer perspectiva de reforma, e de uma espécie de triunfalismo desse absolutismo russo que, de fato, se mostrou triunfante contra o Império Napoleônico e que, portanto, não havia necessidade de se transformar ou de mudar, né? As reformas elas haviam se iniciado por razões geopolíticas. A partir do momento que o Estado é bem sucedido geopoliticamente, não há razões para dar início a uma nova série de reformas. E tudo isso, evidentemente, marcou a intelectualidade e a produção artística do país no período em questão. Em 1937, a gente tem a morte de um grande poeta russo do período, que é Alexander Pushkin. Nós vamos falar mais a respeito disso, mas foi um momento significativo também no país. E entre 1853 e 1856, nós temos, de certo modo, o marco final desse período que nós estamos vendo na Rússia, que é a Guerra da Crimeia, que, para quem não sabe, foi uma guerra travada entre a Rússia, o Império Otomano, a Rússia de um lado e de outro lado o Império Otomano, a Inglaterra, a França, salvo engano, talvez até a Áustria, sobretudo para impedir que a Rússia capturasse a cidade que hoje é Istambul, na época era Constantinopla, né? Que permitiria justamente, a partir do momento que a Rússia tinha acesso ao Mar Negro, se ela conquistasse Constantinopla, ela teria controle do estreito que liga o Mar Negro ao Mediterrâneo e, portanto, teria condição de competir no comércio global e nas disputas coloniais com os países que já tinham acesso ao Atlântico ou ao Mediterrâneo, no caso da França e da Inglaterra. Então, esse foi, de certo modo, o último suspiro do projeto russo de ter um porto em águas quentes, né? E haverá a possibilidade de ver... Claro, Rafael, claro. Eu vou disponibilizar os vídeos por apenas R$100, assinatura. Vocês vão ter acesso a todos os materiais. Não, vai ficar tudo disponível na página da Celeste, fica tranquilo. Vai ficar assim. Então, esse foi, de certo modo, o último suspiro desse projeto colonial russo, esse projeto imperial russo, que depois da derrota na Guerra da Crimeia vai ser definitivamente abandonado. A Rússia vai se voltar muito mais para a Ásia Central, que é uma região onde ela se afirmou historicamente. Logo em seguida, o Nicolau I morre, e de modo que aí já tem o começo
do período das grandes reformas do século XIX, aí sobre Alexandre II, é quando é abolida a servidão, quando a universidade é aberta para pessoas de origem não nobre, e é quando é a época dos grandes romances russos, né? Aí nós temos Dostoiévski, Tolstói, depois Chekhov, enfim. Mas no período anterior, nós estamos vivendo ainda esse período de paralisia, né? Esse período de uma sociedade que se moderniza até determinado ponto, mas que, na medida em que essa modernização estava voltada para fins estritamente controle político, né, as elites que ensejam esse processo de modernização se veem obrigadas a paralisá-lo, e isso gera uma espécie de mal-estar, né, uma espécie de mal-estar social, uma espécie de consciência ruim dos limites desse processo de modernização e dos efeitos que ele gera sobre essa sociedade. Qual é, de certo modo, o histórico disso, né? Eu já trouxe alguns elementos, a gente pode se debruçar um pouco mais sobre eles, né? No caso da Rússia, no caso do leste da Europa, na verdade, ocorre algo muito distinto do que aconteceu no Ocidente. No Ocidente, o absolutismo esteve ligado, de certo modo, a uma modernização das relações sociais e, em grande parte, a dissolução dos laços sociais feudais, sobretudo a servidão, os privilégios da nobreza, etc., etc., em nome da centralização da coroa pelo rei. No leste da Europa, o que acabou acontecendo foi, num certo sentido, contrário. Para o absolutismo poder se consolidar, houve, por um lado, um processo de aliança da coroa com a nobreza para garantir que essa nobreza servisse ao Estado, né, e compusesse os quadros do Estado, e em troca a coroa ofereceu a exploração servil do campesinato. Isso se observa na Prússia, isso se observa na Rússia, na Polônia, etc. Então, enquanto a servidão estava se desagregando no oeste da Europa, no leste da Europa, para formar o Estado absolutista, o que houve foi justamente um reforço da servidão, chegando ao seu apogeu justamente no século XVIII, e desencadeando uma série de relações políticas e sociais, nas quais a coroa, detentora de terras, né, consequentemente de almas, como se dizia na Rússia, né, o campesinato, trocava essa terra com mão de obra pelos favores de uma nobreza inicialmente militar, mas que depois foi assumindo funções cada vez mais de serviço do Estado. No caso da Rússia, quando vêm as reformas do Pedro I, esse serviço ao Estado se torna por algum tempo, inclusive, obrigatório, né? Há uma obrigatoriedade da nobreza em servir ao Estado, e há uma promoção cada vez mais visível, forte, deliberada, de formação dessa nobreza nos quadros necessários para um Estado moderno, né? Engenheiros, generais, cientistas, todos essas especialidades que compunham já na Europa Ocidental a receita de um Estado bem-sucedido, e que na Europa Oriental, para poder se competir com esses Estados, eram também necessários, né? Então, ao longo do século XVIII, se estabeleceu uma relação muito estreita entre a nobreza, o que era ser nobre, o que era ser aristocrata, e o serviço ao Estado. Ao contrário da nobreza alemã, por exemplo, né, ou na nobreza francesa, na nobreza de espada, que era uma nobreza tradicionalmente ligada à terra, né, era uma nobreza que, no período medieval, se assentou num determinado território, exerceu poder naquele território, e quando a coroa foi concentrando poder, observaram-se conflitos e negociações, de modo que essa nobreza ficou apenas com poder simbólico. No caso da Rússia, a formação dessa nobreza do século XVIII não está ligada a direitos ancestrais sobre a terra, mas sim sobre uma relação de vassalagem e de troca de favores com a coroa. Então, na Rússia, a nobreza está intimamente ligada ao Estado, ao contrário do que aconteceu na Europa Ocidental. E tudo isso vai ter um impacto muito significativo sobre a mentalidade, as perspectivas dessa nobreza, quando justamente os caminhos desse Estado se divorciam dos caminhos da nobreza, né? A partir do momento que era do interesse
desses setores da nobreza russa ter alguma medida de divisão de poderes para que ela mesma pudesse exercer o seu poder, independentemente da coroa, da sua rede de clientelagem, etc., quando esses processos de transformação social e de abertura de espaço no poder são bloqueados, interrompidos, essa nobreza ela se torna supérflua. Ela não consegue mais enxergar um papel dentro dessa sociedade, e isso vai, evidentemente, desencadear uma crise, pode dizer, de identidade ou existencial, como se queira, mas, de todo modo, isso vai ser um elemento profundamente marcante da produção literária russa do período do romantismo. Quanto aos aspectos culturais, né? Nós temos no período uma recepção, da mesma maneira como a Rússia buscava assimilar técnicas administrativas, militares, econômicas, para a consolidação desse Estado, havia, ao mesmo tempo, evidentemente, uma assimilação também das correntes culturais que eram produzidas no Ocidente, né? A começar pelo classicismo, né? Toda essa ideia de um Estado absolutista tinha muito dos elementos de um resgate de uma tradição clássica, né, da sua estética, dos seus ideais de beleza, e isso também muito ligado à sociedade aristocrática, né, uma ideia de uma produção literária rigorosamente dividida entre estilos alto, médio e baixo, uma literatura que priorizava a poesia em detrimento da prosa, uma literatura que visava assimilar os ideais clássicos de beleza, o próprio repertório clássico, divindades, mitos, etc., à própria língua e o repertório cultural russo. Mas, ao mesmo tempo, no começo do século XIX, vão chegar os influxos também do romantismo europeu, sobretudo a obra de Byron. Mais uma vez a gente vê aqui, como na França, como no Brasil, a obra de Byron ela vai exercer um papel quiçá mais importante no exterior do que ela exerceu na Inglaterra, historicamente, né? Se nós vermos o desenvolvimento da literatura na Inglaterra, é capaz que Byron tenha tido uma influência muito maior fora dela do que dentro dela. E na Rússia não foi diferente. Possivelmente pelo fato de se tratar, bem ou mal, de um romantismo bastante aristocrático. Um romantismo que pegava um ideal de elevação herdado ainda do classicismo e o associava à subjetividade moderna, produzindo aquela obra de proporções, às vezes até exageradamente titânicas e grandiosas, né? Na Rússia fez muito sucesso e foi incorporado, de algum modo, à produção literária russa a partir já da década de 1820. E o idealismo também alemão, que nós comentamos na semana passada. A Rússia possuía relações culturais muito fortes com a Alemanha. A tsarina Catarina I, Catarina Grande, era de origem alemã, né? Havia relações muito fortes entre a nobreza russa e a nobreza alemã. Inclusive, no absolutismo, a ocupação de cargos não estava restrita às pessoas originárias e nacionais do país. Então, o que acontecia muitas vezes é que muitos nobres eram convocados, tinham oportunidade de trabalhar para cortes estrangeiras, né? E de modo que na Rússia a corte estava repleta de alemães, sobretudo alemães do Báltico, né? Ali da região do que hoje é Kaliningrado, mas na época era a Prússia Oriental. Então, tudo isso implicou uma recepção muito forte também da filosofia e da literatura alemã, né? Leu-se muito Goethe, leu-se muito Schiller, leu-se muito Schelling, né, filósofo da filosofia da natureza, leu-se Kant, leu-se com muita avidez tudo que era produzido na Alemanha. Da mesma maneira como se liam manuais de engenharia, manuais de economia política, etc., liam-se também textos de especulação filosófica, inclusive numa chave na mesma chave com que eram lidos textos de caráter mais prático. Isso é um elemento interessante na recepção russa da filosofia idealista alemã, de que, da mesma maneira como as ideias eram assimiladas buscando a sua aplicação, também essa filosofia de cunho abstrato e rarefeito era lida também buscando uma determinada aplicação. Então, os russos leram o idealismo, em grande parte, buscando como aquilo poderia ser realizado. E isso teve uma influência forte no próprio desenvolvimento de um pensamento revolucionário na Rússia.
Nós estamos falando aqui nessa geração de 1800, que se formou na década de 1930, é a geração que vai dar, por exemplo, na figura de Mikhail Bakunin, né? Hoje muito conhecido no Brasil como teórico do anarquismo, mas que se formou nesse contexto russo da década de 30. Contexto de recepção de ideais românticos e revolucionários, um contexto de uma impossibilidade de exercer esses ideais, de colocá-los em prática na sua sociedade, congelada pela reação e pela pouca diversificação social da sua estrutura, e que, ao mesmo tempo, buscava, lia aqueles textos do idealismo numa chave, de certo modo, semelhante à que Marx vai ler posteriormente. Né? Falar, olha, isso aqui não está errado, mas é preciso que isso tenha alguma aplicação, é preciso que isso esteja em conexão com a realidade. Os russos também vão ler essas obras numa chave semelhante e, não por acaso, vão desenvolver um pensamento revolucionário bastante consequente nessa época. Além do Bakunin, outra figura interessante é Alexander Herzen, que exerceu uma atividade literária e periodística bastante intensa nesse período. E, em termos de literatura, né, o que a gente observa, olhando com mais especificidade para a expressão literária? Esse processo, como eu mencionei, de assimilação política, econômica, técnica do que estava sendo produzido no Ocidente, ele implicou também na assimilação do seu repertório, dos seus ideais culturais, né? Ideais de sociabilidade, de vestimenta, o uso da língua francesa, toda uma série de elementos que, de certo modo, compunham o repertório simbólico das elites europeias do Estado moderno, também foi assimilado pelo Estado absolutista russo, e isso implicava, evidentemente, necessariamente, em produzir uma literatura nacional, produzir uma literatura em língua russa e voltada para a Rússia, para a sua expressão. Em se tratando ainda de uma sociedade, de um público, né, majoritariamente nobre e restrito, né, isso implicou, num primeiro momento, numa hegemonia da poesia e numa circulação restrita a espaços pessoalizados, como salões, os círculos, né? Uma literatura de corte, uma literatura voltada, sobretudo, para o divertimento dessa nobreza. Né? Ao passo que, na década de 1930, só uma coisa, esse apogeu da poesia vai produzir, por exemplo, a boa parte da obra de Pushkin. E é o que vai explicar que o primeiro grande romance russo, que é o Evgeny Onegin, do Pushkin, seja um romance em versos, e não um romance em prosa. Né? Isso é um elemento bastante interessante da literatura russa, mas, a meu ver, está diretamente relacionado ao papel social da poesia naquela sociedade, naquele momento, que é um papel que vai começar a mudar justamente na década de 1930, com uma progressiva, lenta, mas progressiva profissionalização da imprensa, o surgimento de figuras que vão viver de literatura, não vão mais depender de mecenato, ou vão exercer a literatura apenas como um passatempo, mas vão começar a viver desse métier literário, e, para tanto, vão ter que expandir, ainda que minimamente, o público para outros segmentos da sociedade, seja ela a pequena burocracia, seja ela a nobreza rural, mas, de todo modo, saindo um pouco desse círculo direta e imediatamente ligado à corte. Né? E tudo isso vai fazer com que a poesia vá perdendo progressivamente a sua relevância na sociedade. Né? A literatura russa vai entrar, de certo modo, numa noite poética. No período de Dostoiévski, de Tolstói, por exemplo, nós não temos, ou temos muito poucas produções poéticas de peso, é um período já predominantemente de prosa, e no período em questão é onde essa transição ela vai acontecer. Nós já temos autores como Pushkin, por exemplo, que vão se dedicar cada vez mais à prosa no final da sua vida. É quando surge a obra de Nikolai Gogol, por exemplo, que escreveu exclusivamente prosa, embora tenha dado o nome da sua grande obra, que são As Almas Mortas, de poema. E a obra do Mikhail Lermontov, que é o autor que eu estudo, que também vai se sentir na obrigação de cultivar seja a poesia, seja a prosa. Não é mais o cultivo exclusivamente da poesia como forma elevada por excelência. Ok? Gente, se tiverem dúvidas ou comentários, vão me interrompendo, tá? Por gentileza. Como eu dizia, então, né? Como essa literatura ela era produzida e consumida até a década de 1830, era uma literatura
que circulava sobretudo nos salões. Era uma literatura que muitas vezes ela era produzida nos salões. Eram versos que eram escritos por ocasião, seja como uma piada de alguém conhecido, seja como um galanteio para alguém conhecido. Eram versos que ocasionalmente eram escritos nos álbuns das damas de sociedade. Era uma maneira de, enfim, de cortesia, né? Você escrever alguns versos no álbum de alguém. Eram versos que eles eram muitas vezes declamados nesses saraus, né? Eram versos, então, que eles tinham que ter um certo efeito retórico ligado à oralidade, né? E tudo isso não determina, evidentemente, ninguém está falando de determinismo, mas conforma, de algum modo, essa produção poética e literária que é feita no período. Outro modo de circulação de textos eram os círculos, que aí eram, nós não estamos falando mais propriamente de um evento social, mas, de todo modo, são pequenas sociedades, majoritariamente masculinas, né, dedicadas exclusivamente à produção de textos literários, à discussão de textos filosóficos, políticos, à produção de textos desse caráter também, mas ainda assim em caráter fechado e pessoal, né? As pessoas, o público e os escritores se conhecem e se encaram frente a frente. É uma literatura de cumplicidade, de uma certa talvez até mesmo identidade entre aqueles que leem e aqueles que produzem. E isso também vai determinar a consciência dos escritores, as ideias que estão sendo discutidas e a própria forma literária. A tendência à discussão de metafísica, por exemplo, a produção de textos herméticos, tudo isso é, de certo modo, facilitado por essa identidade entre um público e escritores que partilham das mesmas ideias, frequentam os mesmos espaços, se conhecem. Tudo isso reverbera sobre a maneira como isso é produzido. Nessa época, porém, começam a surgir também os almanaques, que já são as primeiras formas, digamos assim, comerciais de textos literários que vão se tornar viáveis, né? Com variedades, textos muitas vezes que hoje em dia têm qualidade imputada como duvidosa, mas que, de certo modo, buscavam ampliar esse público, né? Tornar os textos literários mais acessíveis. E, na medida em que dependiam de um certo sucesso econômico para se viabilizarem, né, foram possibilitando progressivamente a consolidação de um mercado literário, que não existia num contexto, digamos assim, mais aristocrático, né? Não há propriamente um mercado nesse lugar onde a literatura é produzida por quem tem tempo livre e é consumida e produzida pelas mesmas pessoas. Já quando a gente fala da produção de almanaques e posteriormente de revistas, das revistas grossas, como eram chamadas, né, nós já estamos falando de uma literatura que busca se viabilizar econômica e financeiramente, né? O que vai permitir, por exemplo, se por um lado vai colocar os autores nas garras do público, que é sempre complicado, por outro lado, vai permitir que pessoas vivam, pessoas defendam suas ideias e publiquem suas ideias de maneira independentemente dos mecenatos ou das suas relações políticas, que é o caso do grande crítico do período, que foi o crítico chamado Vissarion Belinsky, que foi uma figura central do desenvolvimento do pensamento radical na Rússia, né, que depois daria no pensamento revolucionário, e que foi uma das primeiras pessoas sem origem aristocrática, ele era filho de médico, salvo engano, que viveu de literatura, buscou viver dos seus artigos. Morreu de tuberculose jovem, porque deve ter tido uma vida acampada, mas ainda assim se tornou uma voz de uma independência e de uma virulência até então desconhecidas na Rússia, e tinham a ver com essa busca por uma independência crítica que esse contexto de cumplicidade entre autor e público muitas vezes não permite, porque nós estamos, de certo modo, nós nos identificamos com aqueles para quem nós escrevemos e vice-versa, e, portanto, só podemos atacar o nosso público se nós estivermos muito dispostos a atacar a nós mesmos, o que é uma qualidade, infelizmente, rara entre os seres humanos, né? A disposição para se colocar-se a si mesmo no banco dos réus, né? Mas isso é uma coisa que a literatura russa vai fazer e a gente vai ver isso de algum modo. E nesse contexto, né, qual a função que essas correntes que estão chegando do Ocidente, de algum modo, né,
vai exercer no solo russo, né? Qual é, digamos assim, o sentido que o romantismo, o idealismo e o nacionalismo vão adquirir no contexto russo, né? Quando nós falamos de romantismo, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração esse contexto de uma nobreza que, com a consolidação do absolutismo na Rússia, né, vai se tornar cada vez mais sem sentido, né? Uma nobreza que não tem como acessar diretamente o exercício do poder e a distribuição de cargos sem a mediação da coroa, então vai se ver obrigada a submeter-se intelectualmente para poder exercer o poder, ou se quiser ter alguma autonomia, vai ter que abrir mão do exercício do poder, né? E tudo isso vai gerar, de certo modo, um contexto de isolamento, isolamento intelectual, isolamento espiritual, isolamento social, de certo modo, né? Porque é uma classe social que se vê sem sentido e não tem para onde olhar na sua própria sociedade, né? Ainda não é este público formado para o qual ela pudesse recorrer para defender suas ideias, né? Então, nós temos na época um contexto de uma demanda por uma literatura introspectiva, voltada para a observação da vida interior, voltada para a reivindicação das demandas dessa vida interior, a sua demanda de felicidade, a sua demanda amorosa, ou a sua demanda de superação desse contexto de isolamento, né? Haverá também um recurso ao idealismo alemão, né, à filosofia, como uma maneira quase sintomática de escapar dessas amarras de uma realidade travada, né? Então, a filosofia vai se tornar, de certo modo, uma espécie de América de um país sem acesso ao mar, né? Como se fosse um território que pudesse ser conhecido, mapeado, né? Investigado, etc., de um gabinete no meio da província de Tambov, de algum modo, né? Então, essa figura do proprietário rural que se isola com os livros e busca escrever um tratado sobre magnetismo ou coisa do gênero, né, vai ser uma coisa muito recorrente na Rússia nessa época, seja na realidade, com grupos de intelectuais dedicando-se quase que exclusivamente ao estudo da metafísica alemã, seja como figuras literárias, né, que vão surgir. De todo modo, uma coisa um tanto quase caricata, né, de pessoas que não precisam trabalhar para sobreviver, mas para que tampouco conseguem fazer disso uma vida de mero desfrute. Evidentemente, isso também acontece, né, sempre aos os cínicos acelerados de todo tipo, mas é uma época que a historiografia indica, por exemplo, ter havido um surto muito grande de jogos de azar, duelos e jogos de sedução, que eram, de certo modo, com o que essa nobreza podia se ocupar naquele momento, né? E eram, de certo modo, atividades que permitiam colocar o próprio sentido da existência em jogo, né? Seja no risco do jogo de azar, seja na adrenalina de um duelo, que era para tirar de morte, né? Seja nos jogos amorosos, há pelo menos a ilusão de que algo significativo na vida está acontecendo, né? No risco da perda, no risco da morte, ou na busca pela felicidade amorosa, há sempre, nem que ilusoriamente, a sensação de que a vida pode fazer sentido, né? Diante da possibilidade da sua perda. Então, isso é tanto apontado como um elemento presente na sociedade, na alta sociedade russa do período, quanto vão se tornar tópicos quase que canônicos na literatura russa. Se nós lemos os textos dessa época, o romance que eu estudo em particular, nós vamos comentar, a questão do duelo e a questão do jogo de cartas e a questão da sedução são quase que temas incontornáveis na literatura russa e sempre vão pretextar, de certo modo, sempre vão servir de pretexto, de chave, para se pensar num sentido mais existencial mesmo. É uma literatura que, nesse vazio, nessa falta de sentido, vai começar a pensar justamente sobre o sentido, né? Quando a vida se torna um problema, é necessário pensar sobre ela. Quando as certezas que existiam, e as certezas sociais, né, não certezas meramente intelectuais, estamos falando aqui do sentido de uma existência na sociedade, né, que papel exercer, como serviço, como ser reconhecido, quando esses papéis entram em crise, a própria vida se torna um problema
e ela passa a exigir uma solução. Por isso, a literatura russa, isso é uma tese que eu sustento, desde o seu princípio é uma literatura de cunho profundamente filosófico, mas não abstrato. É uma literatura que busca resolver as questões filosóficas na sua encarnação cotidiana. Por isso que é uma literatura tão forte, que fez tanto sucesso, sobretudo no começo do século XX, né, quando já havia aquele contexto de fin de siècle, né, de crise dos valores burgueses do século XIX. Foi uma literatura que foi recebida com muito espanto na Europa Ocidental, por verem que aquilo que se buscava fazer na Europa, uma literatura capaz de ajudar na reflexão sobre esse contexto de crise de valores, né, isso já estava sendo feito na Rússia, de algum modo. Bem, nós já falamos um pouco de Pushkin, né? Pushkin, talvez caiba a pena a gente voltar um pouco. A grande figura desse período, que é a grande figura da literatura russa, é o poeta Alexander Pushkin, né? Poeta, prosador, dramaturgo, escreveu teatro, escreveu historiografia também, mas se consagrou sobretudo como poeta, né? E a obra dele é muito representativa desses movimentos todos que nós estamos vendo, né? Porque o Pushkin, de certo modo, a literatura dele foi o apogeu desse projeto aristocrático russo, né? O Pushkin, ele nasce no final do século XVIII ainda, e ele vai se criar justamente naquele contexto de otimismo do Alexandre I. E nesse sentido, a obra dele vai ser sempre marcada por muita leveza, por muito equilíbrio entre os sentimentos, entre os valores, etc. É uma obra bastante solar, se me permitem a metáfora. Justamente porque traz a marca de uma sociedade que havia se realizado, de algum modo, havia realizado a sua missão histórica. Mas, ao mesmo tempo, Pushkin também vai assimilar, na década de 1820, elementos do romantismo europeu, sobretudo da obra de Byron, que ele lia em francês, ele não lia em inglês. E vai, de certo modo, produzir uma síntese muito única e muito bela de elementos do classicismo e do romantismo, né? Assimilando as questões existenciais do romantismo, assimilando esse impulso mais ousado em relação à imaginação e à fantasia, mas sempre dentro de determinadas medidas e proporções que ele herdou do classicismo. Então é uma obra que foi pouco traduzida para o português, é uma obra difícil e normalmente apreciada menos fora da Rússia do que na Rússia, mas é uma obra de uma beleza e de um caráter singelo absolutamente únicos. Houve algumas traduções recentes desse grande texto dele, que é Evgeny Onegin, uma delas do Rubens Figueiredo, outra delas do Alípio. Eu não conheço essas traduções, eu li no original, minha especialidade é literatura russa, mas de todo modo vale a pena conhecer. Há também uma edição já clássica, a gente pode até ver um poeminha hoje, do saudoso professor Boris Schneiderman com Nelson Ascher, que o professor Boris Schneiderman traduziu uma quantidade razoável de textos em prosa do Pushkin, e em parceria com o Nelson Ascher, eles traduziram alguns poemas também do Pushkin, que são muito bonitos. Outra figura da época, então, agora passando, é a figura do Nikolai Gogol. Aqui vocês veem um retrato dele, de 1809, que é uma cena muito triste, mas muito famosa da vida dele. Ele morreu louco, ele enlouqueceu, se tornou extremamente reacionário, e ele estava escrevendo a segunda parte da sua grande obra em prosa, que é um romance chamado As Almas Mortas, e que ele gostaria que fosse uma espécie de divina comédia russa, que começasse no inferno, passasse pelo purgatório e terminasse no paraíso, representando, de certo modo, a redenção daquela sociedade russa estagnada, né? E ele enlouquece depois de escrever o inferno. Ele escreveu o inferno, ele terminou, mas as partes seguintes ele queimou os manuscritos e morreu de maneira muito curiosa, sendo tratado com sanguessugas, aquelas sangrias, aquelas coisas todas da medicina do século XIX. E a obra do Gogol é muito interessante porque, por um lado, nós observamos nos primeiros textos dele esse impulso romântico para o folclore, né, e para o fantástico,
ele é de origem ucraniana, na verdade, embora escrevesse em russo, se identificasse como russo. E quando ele chega em Petersburgo, ele percebe que os textos do folclore da região nativa dele poderia fazer algum sucesso. E escreve uma série de duas coletâneas de contos, na verdade, baseadas no folclore da região, com elementos mágicos, né, duendes, bruxas, todas essas coisas, assim. Então tem um colorido, um sabor, assim, folclórico bastante aguçado. E depois, já em São Petersburgo, ele começa a usar esse elemento do fantástico para retratar a vida na cidade de São Petersburgo, que uma cidade, como vocês devem saber, foi criada do nada, né, para ser a capital deste Estado absolutista russo, né, e que, portanto, tinha uma série de excentricidades e que começou a desenvolver uma espécie de mitologia. E o Gogol desenvolveu muito essa mitologia nos seus textos. Então ele vai começar a usar esse elemento do fantástico como o absurdo da vida moderna, né, uma coisa que hoje nós chamaríamos de kafkiana, de algum modo, mas muito antes de Kafka, né? Kafka vai escrever no século XX. E a grande obra dele, como eu disse, é esse romance que ele chamou de poema, significativamente, chamado As Almas Mortas, que se trata de uma das críticas mais... E veja, um reacionário, hein? Uma das críticas mais acerbas à sociedade russa e à servidão. Porque almas eram como eram chamados os servos. E nós encontramos nos textos da literatura russa, muitas vezes a referência à riqueza das pessoas como fulano tem 200 almas, fulano tem 2.000 almas, tem uma fortuna de 1.500 almas, etc, etc. E esses servos, eles eram comercializados, eles eram chicoteados, as mulheres eram abusadas sexualmente, todos os horrores da escravidão estiveram presentes também na servidão russa, né? Isso, inclusive, é uma coisa que precisa ser feita ainda, e nós estamos numa posição propícia para fazer isso, que é analisar a literatura russa sobre o prisma da servidão, sobre a centralidade da servidão. Assim como hoje nós analisamos a literatura e a história brasileira sobre o prisma nefando, mas infelizmente incontornável da escravidão, né? E o Gogol desenvolveu esse argumento pegando, na verdade, uma falha na burocracia russa, que era que ele descobriu que os servos que morriam, até eles serem, de certo modo, contabilizados como mortos pelo Estado, eles eram computados como vivos para efeitos de tributação, por exemplo. Então, os senhores de servos, eles tinham que pagar um determinado imposto pelo número de servos que eles possuíam, etc. Então, ele criou um argumento que é um malandro, um 71 russo, que viaja pela Rússia comprando as almas de servos que morreram. Por isso que o nome do livro são As Almas Mortas, porque ele quer dar um golpe depois, etc, etc. E é um livro hilário. Essa questão do riso na obra do Gogol é fascinante. E Pushkin, quando leu o livro, tem uma frase famosa dele que é: não ri, chorei, Deus, como é triste a nossa Rússia. Quem citaria este livro muitos anos depois seria um sujeito chamado José Maria Machado de Assis, em uma crônica logo após a abolição da escravidão, quando discutiram no parlamento brasileiro se haveria indenização para os proprietários de escravos ou não. E aí o Machado de Assis usa o argumento do Gogol para escrever uma crônica satirizando justamente o absurdo que é, né? Enfim, pessoa. E o absurdo jurídico, inclusive. Mas é uma obra interessantíssima, que se lê embolando de dar risada. Sempre com uma lágrima no fundo, mas é uma obra fascinante. E por fim, passando aqui para a minha especialidade, esse é o autor que eu estudo, né? O poeta, prosador, dramaturgo também, Mikhail Yurievich Lermontov, que foi uma das figuras centrais desse período também, e extremamente romântica, em todos os sentidos, né? Morreu com 26 anos num duelo no Cáucaso, era uma figura bastante complicada em termos das suas relações pessoais, bastante sombrio, bastante orgulhoso, e só que ao mesmo tempo, justamente por isso, capaz de vocalizar
uma indignação latente naquele período que outras pessoas com maior tendência à transigência não puderam vocalizar. Quando Pushkin morreu, em 1837, no mesmo ano desse autorretrato, o Lermontov pintava também, tá? A gente vai ver umas pinturas dele, que funcionam bem numa aula como a de hoje. Quando Pushkin morreu, ele foi responsável por escrever um poema manuscrito, chamado A Morte de um Poeta, que é muito interessante pela maneira como trabalha a ideia do gênio romântico, protestando contra a morte do Pushkin, porque o Pushkin ele morreu num duelo porque espalharam um boato de que ele era corno, em bom português, né? E o Lermontov acusou, de certo modo, a aristocracia petersburguesa de espalhar esses boatos justamente para colocá-lo em perigo, né? Justamente para obrigá-lo, porque numa sociedade aristocrática, hoje em dia para a gente parece meio idiota um duelo, né? E não deixa de ser, mas numa sociedade calcada em valores aristocráticos, se você perde a sua honra, é melhor você morrer fisicamente, porque um homem e uma mulher também, evidentemente, mas falando de duelos, estamos falando de homem, que perde a sua honra e segue vivo, ele é um morto social, né? Você perde toda a sua dignidade. Então, essa questão de defender a honra com a vida, para a escala de valores dessa sociedade, que felizmente não é mais a nossa, era um traço absolutamente fundamental, por isso que era uma coisa tão recorrente. E aí o Lermontov escreveu esse poema em manuscrito, esse manuscrito foi copiado por diversas pessoas, do dia para a noite, e chegou às mãos do próprio imperador, Nicolau I. E por causa disso, Lermontov foi exilado. E foi exilado no Cáucaso, que é para quem não sabe, é aquela região entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, que liga hoje parte da Rússia, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, né? E ali embaixo a Turquia. E, infelizmente, até hoje, palco de conflitos militares muito sangrentos, né? Começar pela própria Guerra da Chechênia, ainda no final dos anos 90, mas que se tornou a grande paisagem do romantismo na Rússia. O Cáucaso e, de certo modo, o sul da Ucrânia. Carol, depois eu vejo o seu comentário aqui. Mas essa questão do Cáucaso e do sul da Ucrânia se tornaram as grandes paisagens do romantismo russo. Primeiro porque, para a Rússia, né, enquanto a Sibéria era um território, de certo modo, nativo, o Cáucaso, por ter muitos povos, muitas línguas, né, e quase todos muçulmanos, ele passou a representar, de certo modo, a figura do Oriente na literatura russa. Então, todo aquele orientalismo que o próprio Byron cultivou, que o Chateaubriand cultivou, enfim, outros autores, na Rússia, esse papel do Oriente, com essa sua alteridade misteriosa e com um certo primado da fantasia, vai ser exercido pelo Cáucaso. E foi também uma região onde muitos escritores foram exilados, né? Era um dos lugares para onde a coroa mandava. No caso do Lermontov, ele era militar, e ele foi mandado para lá, não dessa vez, mas no segundo exílio dele, ele foi mandado para possivelmente morrer mesmo, era a ideia do czar. Mas se tornou a grande paisagem do romantismo russo, com as suas montanhas altas, né, a sua paisagem sublime, com essa idealização de um certo matiz russoísta, de povos selvagens que vivem perto da natureza e que nessa vivência perto da natureza tem uma vida, de certo modo, mais verdadeira, né, mais profunda do que a vida pervertida da capital e da civilização. O Cáucaso vai exercer um pouco essa função na literatura russa e vai ser o palco de inúmeros poemas, obras em prosa, e não por acaso, né? O Pushkin tem um poema chamado Os Ciganos, né? Que foi traduzido por um francês chamado Prosper Mérimée, que alguns anos depois se tornaria digamos assim, o germen do libreto da ópera Carmen, né? Bem daí. Deixa eu ver o comentário da Carol aqui. Interessante isso da dignidade russa. Eu gosto do poeta Armatova, que veio depois, tinha segunda dignidade. O nariz dela também era digno. Sim, o nariz da Armatova é proverbial. A geração da Armatova, ela é uma geração que resgatou bastante a obra do Lermontov.
Ela, talvez menos, porque ela tinha uma matriz poética muito mais pushkiana, num certo sentido, né? De um certo equilíbrio, uma certa contenção, uma certa proporção sentimental e uma certa contenção. Mas no caso do simbolismo russo, um grande apreciador do Lermontov foi um poeta chamado Alexander Blok, que foi um dos que resgatou a obra do Lermontov no começo do século XX. Mas todas essas obras aqui, elas vão ser absolutamente fundamentais para o desenvolvimento da literatura russa posterior. Dostoiévski leu muito Gogol, leu muito Pushkin, leu muito Lermontov, Tolstói leu muito Pushkin. As personagens que são desenvolvidas, os temas que são desenvolvidos nas obras desse período, eles vão reverberar até o começo do século XX, pelo menos até a Revolução. E eu não conheço tanto literatura soviética, mas até a Revolução, com certeza. E, de certo modo, fizeram parte de toda a reflexão social histórica que culminaria na Revolução, de algum modo. Não de maneira fatalista, né? Mas há, de certo modo, um acúmulo dessa má consciência que vai, de certo modo, alimentar um imaginário revolucionário na segunda metade do século. Um outro... Eita, nós, o que foi que eu fiz aqui? Peraí. Aqui nos trata do Cáucaso, embora tenha a ver, porque provavelmente os únicos mares que o Lermontov viu na vida dele devem ter sido o Mar Branco e o Mar Negro ali na costa do Cáucaso. E diz respeito novamente a esse sublime romântico, né? E a esse tema da solidão. A gente vê um barquinho aí sozinho, não é o barquinho do Menescal, né? Ali na praia de Ipanema, que seria muito mais alto astral, mas se trata de um veleiro solitário, né? E tem um poema do Lermontov que trata disso, e nesse finalzinho aqui, acho que cabe, a gente pode ler algumas coisas e tecer alguns comentários, fica mais solto. Aqui. Se vocês tiverem comentários, perguntas já, acho que é um bom momento para a gente... Tudo bem, Paulo, fica à vontade. Vou ler uns poemas aqui para vocês, então. São traduções minhas, tá? Eu estudei a obra do Lermontov no mestrado. Se alguém tiver interesse, pode procurar, tá no banco de teses. E eu estudo o romance dele no doutorado. Aí vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui, né? Se eu acho aqui. Tem um poema famoso dele, de 1830, que se chama justamente O Veleiro, né? Sozinho eu vejo o veleiro na neblina azul do mar, que busca em chão estrangeiro, que deixa atrás em seu lar. Dança a onda, o vento chia e o mastro balança e estrala. Ele, não busca alegria, nem parte para deixá-lo. Abaixo, a água azul violenta, acima, o astro ouro e lilás. Mas, louco, busca tormentas, qual nelas houvesse paz. A gente vê que é um poema bem byroniano também, no certo sentido, né? Essa ideia dessa busca incessante por uma felicidade que é inalcançável, né? Mas que está sempre jogando o sujeito adiante e adiante nessa busca. Um comentário do Rodrigo aqui, deixa eu ver. A questão da honra tem ponto de diálogo com os códigos dos samurais japoneses medievais. Aqui, tem mais um comentário antes. Aqui, o do João Vitor. Então, para confirmar, sempre achei o romantismo estético mais popularesco em comparação com outros períodos na Rússia, então a leitura e o compartilhamento de obras é totalmente aristocrático. Sim, João Vitor, no romantismo, na Rússia, sim, porque era quem lia e escrevia, né? O que acontece, que é muito interessante, assim como está acontecendo na Europa, há um interesse pela produção folclórica popular. Então, vai haver compilação de textos, vai haver emulação do estilo
camponês de falar, mas isso sempre circulando entre um público letrado. E isso vai ser uma grande marca da Rússia até o final do século XIX, né? Isso vai gerar uma consciência, inclusive, que vai alimentar o ideário revolucionário, que é essa cisão entre a intelectualidade e o povo. Isso é uma consciência muito aguda na Rússia até o final do século XIX, que só vai ser resolvido com a Revolução, de algum modo. Só que, por outro lado, o que nós temos nesse período, que é muito interessante, é que essa elite imperial russa, ela não é nacional, né? Nós temos nobres de origem báltica, alemã, nós temos nobres de origem russa, nós temos, inclusive, a assimilação de nobres de origem georgiana, embora em menor medida, etc. Então, nessa competição por cargos e nessa competição por poder, o que a nobreza de origem russa vai fazer? Ela vai começar a usar esse imaginário nacional na sua disputa política com seus pares de outras origens. A gente vê muitas anedotas e muitos comentários na obra do Gogol, por exemplo, a gente vê uma germanofobia muito forte. E essa ênfase no elemento russo, justamente como uma contraposição ao papel que esses alemães exerciam na administração pública russa. Então, por um lado, nós temos um interesse por tópicos nacionais, pela produção oral, pelo folclore, pela música, por todas essas coisas. Por outro lado, nós vemos uma instrumentalização desse interesse numa disputa política entre setores diferentes da aristocracia. E, por último, a gente vê, na medida em que esse setor da aristocracia mobiliza esse ideário popular na sua disputa política, surge fatalmente a consciência de uma fratura. A consciência de que nós nos vemos como russos, mas nós não somos iguais ao camponês e ao servo. E isso vai ser parte dessa má consciência que vai alimentar a literatura russa até a produção de Dostoiévski e Tolstói, pelo menos, né? De que, como é que nós podemos ser russos e nós exploramos o camponês, de algum modo, né? Como é que nós nos orgulhamos dessa nossa nacionalidade e, ao mesmo tempo, somos tão apartados socialmente de pessoas que também partilham dessa nacionalidade? Isso é um dos grandes temas da literatura russa que eu acho particularmente fascinante. O Rodrigo Michel. Interessante essa questão da honra. Tem pontos de diálogo com os códigos de honra dos samurais japoneses medievais? Rodrigo, eu não sei, porque de Japão eu não entendo absolutamente nada. É capaz que tenha. A gente tem que sempre estudar um pouco como esses códigos de conduta, né, esses códigos de ética, eles se inserem dentro da sociedade, né? Eu sei que para a cultura oriental, de maneira geral, para a cultura chinesa, japonesa, coreana, eu acredito, essa questão da honra ela é muito forte, né? A questão de, às vezes, você até preferir acabar com a própria vida do que sofrer uma humilhação pública, né? Enfim, eu sei que é um tema importante e dá um bom tópico de comparação, analisar como é que esse papel da honra se refletiu na produção cultural japonesa e como é que isso se reestruturou na modernidade, porque o Japão também é uma sociedade de modernização conservadora, né? É um país em que os elementos modernos foram assimilados a toque de caixa, né, sobre uma estrutura social, digamos assim, arcaica, né, pré-moderna. E isso sempre gera muitas questões, né, porque é sempre um processo muito violento e muito, como é que eu digo? Eu não queria usar essa palavra que está na moda, né, disruptivo, mas abala muito, né, os sentidos, né, a vida das pessoas, né, porque de repente valores, lugares, perspectivas de vida que predominavam até um certo ponto, de repente são totalmente abalados pela chegada de novos valores, de novas estruturas sociais, pela transformação muitas vezes até física do espaço. Então, eu sei que a sociedade japonesa passou por um processo desse, então seria interessante entender também como a honra entrou nesse jogo. Nesse contexto de russo, né, dessa, digamos assim, desse congelamento de perspectivas, né, dessa modorra
né, que marcou a década de 1830, 1940, e da má consciência que a literatura representou em relação a isso. O Lermontov tem um poema que eu acho extraordinário, um poema um pouco longo, nós podemos ler um trecho, que é um dos grandes tópicos da obra dele, né, que é a crítica à própria geração, que é inclusive um tópico que tem um eco bíblico, né, mas que no contexto russo assume uma conotação muito particular. Né? Então, com tristeza contemplo nossa geração. Seu futuro promete ser nulo ou sombrio. E entre mentes, com um fardo de ciência e razão, vê seus dias passarem vazios. Desde o berço já somos herdeiros de enganos paternos e ideias maduras. E a vida, um banquete a um Deus estrangeiro, como estrada sem fim, nos tortura. Sem orgulho, insensíveis ao bem e ao mal, já começa a labuta e sem força murchamos. Ante o perigo, somos vis e sem moral. Diante do poder, escravos de qualquer amo. Como fruto crescido mais cedo, cujo gosto não agrada e a cor não atrai, ela pende entre as flores sozinha, em degredo, e seu instante de brilho é o instante em que cai. Esgotamos a mente com infértil ciência, escondendo invejosos de amigos e irmãos, a melhor esperança e a mais nobre consciência, por temor da risível paixão. Na taça da vida nem sequer encostamos, mas perdemos o nosso vigor. E com receio do fastio logo esgotamos, e em tudo a alegria e seu sabor. O ideal da poesia, a beleza da arte, não nos levam a alma ao arrebatamento. A emoção que nos resta guardamos à parte, enterrando-a em tesouro imprestável e avarento. Odiamos à toa e amamos por nada, sem qualquer sacrifício à maldade ou ao amor. E a alma em silêncio se torna gelada, enquanto no sangue há calor. Entendiam-nos as luxuosas travessuras e a infantil perversão que distrai nossos pais. E corremos para a cova, sem glória ou ventura, olhando com mofa para trás. Esquecidos depressa do lúgubre mundo, passaremos na terra sem rastro ou ruído, sem legar para as eras ideia fecunda ou tarefa para ser concluída. E a descendência, impiedoso magistrado, cuspirá em nossos restos com verso mordaz, com um deboche orgulhoso de um filho enganado, ao ver a ruína dos pais. Então, esse tema da crítica à própria geração, a crítica a essa incapacidade, é forte, né, Lô? Eu gosto muito desse poema e eu acho ele, infelizmente, muito atual. Mas essa insatisfação com o próprio tempo, né, e com a própria impotência, é uma coisa que vai marcar com muita força a obra do Lermontov. E tem um outro poema dele que, pois é, infelizmente muito atual, né? Indiferentes ao bem e ao mal começa a labuta e sem luta murchamos, né? Eu acho, infelizmente... tem outro aqui que eu gostaria de... Já que foi perguntado da temática popular... o nome do autor é Mikhail Lermontov. Às vezes você vai encontrar também como Lermontov. Imagina. Tem um outro poema aqui que vale a pena a gente ver. Perguntaram sobre a questão da temática popular. A gente vê ela presente aqui nesse poema do Lermontov. Borodino, para quem não sabe, foi a batalha decisiva na campanha de inverno de Napoleão contra os russos, né? Foi uma batalha que os russos bateram em retirada, mas ela foi estrategicamente importante para desgastar as tropas francesas e fazer com que elas não conseguissem se recuperar em solo russo. Então foi um momento, um divisor de águas assim na história da Rússia, e se tornou uma espécie de mitologia nacional para a qual o próprio Lermontov contribuiu, né? Em 1837, aos 25 anos dessa batalha, o Lermontov publicou esse poema em que ele emula a fala de um soldado. Aí a gente vê bem esse elemento do popular entrando na literatura. E, de certo modo, de novo, a crítica geracional. Né? Ele contrapõe essa época dourada de 1812, né? Como uma época de ação, como uma época de perspectiva, de transformação e de realização daquela sociedade, a uma época de marasmo, a uma época de conformismo, né? E o poema gira um pouco em torno disso. Ó. Mas diga, tio, então não foi de graça que Moscou, em meio ao fogo e à fumaça, foi dada assim, sem ter dó?
pois houve brutas batalhas guerreiras, pior que as lutas de punho nas feiras. Não é por nada que essa Rússia inteira lembra de Borodinó. Pois é, no nosso tempo havia gente. Não essa aí de hoje, decadente. Gente heróica, não vocês. Não deram sorte. Do campo, coitados, voltaram só alguns gatos pingados. Quisesse o senhor e não tínhamos dado, Moscou nas mãos do francês. O poema é longo, não vale a pena ler inteiro, mas é uma descrição muito vívida dessa batalha, né? E ele termina com esses mesmos versos, assim, transformando esse poema num lamento, né? Aqui. Pois é, no nosso tempo havia gente, um povo forte, intrépido, valente, gente heróica, não vocês. Não deram sorte, do campo, coitados, voltaram só alguns gatos pingados. Quisesse o senhor, não tínhamos dado, Moscou nas mãos do francês. E tem alguns poemas bem melancólicos também, umas coisas amorosas, é uma bela obra, uma bela obra. Mas eu queria ler também um trecho da prosa dele para vocês, que ele publicou um romance em vida, que se chama Um Herói do Nosso Tempo, que tem uma tradução publicada pelo Paulo Bezerra, eu tenho uma tradução minha também, que ainda não foi publicada. Se Deus quiser, um dia eu consigo publicar, mas é uma luta para conseguir achar a editora. E é um romance onde ele vai tematizar justamente essa geração, né? É uma crítica. Ele foi acusado de fazer uma obra imoral, porque ele buscou retratar justamente essa personagem de uma juventude que envelheceu antes da hora, que se tornou cínica, que ao mesmo tempo que é capaz de grandes ações, gasta essa capacidade com frivolidades, com coisas estúpidas, com coisas sem sentido, né? E ele vai dizer que a leitura dele da própria obra vai nesse sentido, quando ele escreve o prefácio à segunda edição, né? O herói de nosso tempo, meus nobres senhores, é precisamente um retrato, mas não de uma pessoa só. É um retrato composto com os vícios de toda a nossa geração em seu pleno desenvolvimento. Os senhores novamente me dirão que uma pessoa não pode ser assim tão ruim, ao que lhes direi que, se acreditaram na possibilidade de existirem todos aqueles fascínoras trágicos e românticos, por que é que não creem na realidade de Pichorin? Pichorin é o herói do romance, né? E aqui ele está se referindo a todas as obras do romantismo, né? Ele está se referindo ao Childe Harold, do Byron, Manfred, está se referindo ao René, do Chateaubriand, está se referindo a todos os heróis trágicos românticos, né? E se encantaram com invenções infinitamente mais horríveis e monstruosas, por que é que este tipo, mesmo na qualidade de invenção, não conta com a vossa clemência? Não será porque nele há mais verdade do que gostariam? Foi acusado de fazer uma obra imoral e ele disse: imoral é o atual estado da sociedade russa. Aí eu apenas retratei, né, o argumento dele, a maneira como ele lê a própria obra. E aí ele diz: dirão que a moralidade nada ganha com isso? Perdoem-me. Já deram às pessoas doces o bastante. Por causa disso, estragou-se-lhes o estômago. São necessários remédios amargos, verdades mordazes. Mas não pensem, todavia, depois disso, que o autor deste livro algum dia tenha tido o sonho orgulhoso de se fazer corretor dos vícios humanos. Deus o livre de tamanha ignorância. Ele apenas se divertiu retratando o homem contemporâneo, tal e qual o entende, para sua própria infelicidade e também para a dos senhores, tal e qual com excessiva frequência encontrou. Pois basta apontar a doença. Agora, como curá-la, isso lá Deus sabe. E para terminar, tem uma passagem muito linda do romance. É um romance um tanto estranho. A gente está justamente no momento de consolidação da prosa na Rússia, de modo que é um romance composto por 5 contos, 2 novelas e 3 contos, de algum modo. Mas todos eles em torno dessa personagem, que é o Pichorin, que é esse aristocrata entediado que, pelo seu tédio, acaba produzindo estrago na vida das pessoas. Mas é muito interessante como essa personagem, ao mesmo tempo que ela causa esse estrago, ela tem consciência da sua própria miséria, de algum modo, né? Não de maneira cínica, mas de maneira trágica, de maneira desesperada, de uma maneira angustiada. E tem uma das passagens mais bonitas do romance, que é justamente um monólogo. Tem muitos justamente um monólogo em que esse sentido da existência é questionado, né?
aqui. Esse negócio da inteligência artificial enchendo o saco da gente o tempo todo, né? É o fim da picada. Eles querem que. Às vezes manual de. Não, mas é verdade, às vezes eu abro um manual de língua aqui e fala, esse arquivo parece longo, peça para o IA fazer um resumo. Fala, pô, vou fazer um resumo de um livro de gramática, cara? Pelo amor de Deus. Não é? Tem umas coisas, viu, que só Jesus. Mas tem essa passagem do romance que é, a meu ver, uma das mais bonitas. É triste, mas é linda, né? Percorro na memória todo o meu passado e pergunto-me involuntariamente: para que vivi? Para que fim nasci? Pois ele de certo existiu, e de certo havia para mim um desígnio elevado, porque sinto em minha alma forças inabarcáveis. Mas não decifrei esse desígnio. Deixei-me arrebatar pelo engodo de paixões vazias e ingratas. De sua fornalha saí duro e frio como ferro, mas perdi para todo sempre o ardor das nobres aspirações. A melhor flor da vida. Desde então, quantas vezes não desempenhei o papel de machado nas mãos do destino? Como um instrumento de suplício, desabei sobre as cabeças das vítimas sentenciadas, frequentemente sem raiva, sempre sem compaixão. Meu amor não trouxe felicidade a ninguém, porque eu nada sacrifiquei a quem amava. Eu amava para mim, para o meu próprio prazer. Apenas satisfazia uma estranha exigência do coração, engolindo com avidez os sentimentos, a ternura, as alegrias e os sofrimentos alheios, e nunca pude saciar. Assim, um homem fustigado pela fome adormece em sua prostração e vê diante de si pratos requintados e vinhos espumantes. Devora em êxtase os dons etéreos da imaginação. E lhe parece que sua situação se alivia. Mas tão logo desperta, o sonho desaparece. Resta a fome dobrada e o desespero. E talvez amanhã eu morra, e não restará sobre a terra um só ser que me tenha entendido por completo. Uns hão de me ter por pior, outros por melhor do que de fato fui. Uns dirão, era um bom rapaz, outros um canalha, e tanto um quanto o outro estarão enganados. Depois disso, vale a pena viver? E mesmo assim segue-se vivendo, por curiosidade. Espera-se algo de novo. É ridículo e enfadonho. É uma das passagens mais fortes do romance, mas dá um pouco. Cássia, não precisa pedir. Não, não precisa pedir desculpa. É uma das passagens mais fortes do romance, que gira em torno disso, mas tem uma trama, etc. Vocês verem a caracterização da personagem, tem uma outra passagem aqui também que eu acho divertida e bem característica, né? Werner. Aqui. Primeiro ele fala aqui, né? Ó, de novo. Nós logo nos entendemos, ele fala, está escrevendo a personagem que ele é mais próximo no romance, né? Nós logo nos entendemos e tornamos-nos camaradas, porque para a amizade eu sou incapaz. Entre dois amigos, sempre há um que é escravo do outro, ainda que a miúde nenhum dos dois o admita a si mesmo. Escravo eu não posso ser, e dominar neste caso é trabalho exaustivo, porque junto com isso é preciso enganar. E de resto, tenho lacaios e dinheiro. Eis como nos tornamos camaradas. Encontrei Werner em S, em meio a um numeroso e barulhento círculo de jovens. A conversa, ao fim da noite, tomou rumos filosófico-metafísicos. Discorria-se sobre convicções. Cada um estava convicto das mais variadas variedades. Quanto a mim, estou convicto apenas de uma coisa, disse o doutor. E do que seria? Perguntei, desejando saber a opinião de alguém que até então se calava. Seria, respondeu, de que cedo ou tarde, em uma belíssima manhã, eu morrerei. Sou mais afortunado do que o senhor, disse eu. Possuo, além desta, ainda mais uma convicção, a de que em uma asquerosíssima noite tive a infelicidade de nascer. Todos acharam que falávamos uma tolice, mas a bem da verdade, nenhum deles dissera nada mais inteligente do que isso. Daquele minuto em diante, distinguimos-nos um ao outro em meio à multidão. Reuníamos com frequência e a dois discutíamos matérias abstratas com muita seriedade, até que ambos notássemos que nos ludibriávamos mutuamente. Então, olhando-nos nos olhos significativamente, como faziam os augúrios romanos nas palavras de Cícero, e rompíamos em gargalhadas, e gargalhando à farta, separávamos-nos contentes com a nossa noite. Então a gente vê um humor bem ácido, né? Bem amargo, talvez, mas foi o que aquela sociedade produziu de algum modo, né? Numa época sem grandes perspectivas, um sentimento de tédio, de vazio, de beco sem saída mesmo.
a obra do Lermontov foi bastante representativa, e não por acaso a vida dele também, né, porque morreu de maneira absolutamente precoce, um duelo causado por motivos absolutamente tolos, foi um desentendimento com um colega de caserna, ele era militar, né, e enfim. Mas, por outro lado, um sintoma do seu tempo, né? Não por acaso o nome do romance dele é Um Herói de Nosso Tempo, ele representou muito bem a experiência do próprio tempo dele, e nesse sentido, na minha pesquisa, e hoje aqui na aula para vocês, acho interessante trazer ele porque marca muito bem essa relação forte que esse curso tenta mostrar entre o romantismo e o seu próprio tempo, como o romantismo foi uma espécie de consciência dos dilemas, das questões e, enfim, dos processos históricos que estavam se desenrolando ali naquele período. Bem, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se há perguntas, comentários, dúvidas, angústias, reflexões, objeções, o que mais? Protestos, desabafos, elogios. Elogio o povo manda aqui no chat, né? Que bom, Fabiola, fico contente. Bem, se ninguém tiver nada para comentar, sintam-se à vontade ainda. Eu vou aqui só pedir para novamente quem entrou depois dos 10 minutos. Vanessa, o tempo é curto. Infelizmente, o desabafo é que só falta mais Rodrigo. Não acaricia assim meu amor próprio. Quem entrou mais tarde, peço que se manifeste aqui para que eu faça uma lista dos nomes das pessoas, persona e non grata. Deixa eu ver aqui. A primeira que se manifestou foi a Cássia. Aqui. Presente. Sim, Sheila, semana que vem ainda temos aula, é nossa última aula. Cheguei depois do abafo, só falta cheguei. Fabiana, Júlia Correia. Presente. Opa. Ô, meu filho. Fabiana Prieto. Presente. William Thiago, acho que eu já tinha te dado sua presença, William. Sheila, não fica triste, não. A aula vai ficar gravada, tá? Jean Carlos. Luana Salviano. Luana. Luana, aqui só tem uma Luana Maria dos Santos Macedo na minha lista. Tá bom. Beleza. Ana. Débora chamou, falou de dar um curso sobre romantismo. Pode ser. No próximo ano, se eu tiver pique, temos aula na próxima quarta, Sheila, Ana Cláudia Tello. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu te dei presença. Não dei nada aqui. Presente, Ana.
Antes de hoje foi interessantíssimo, fico contente. Ah, Cássia, eu vou mandar no final, tá? Semana que vem, depois da aula, eu mando todos os materiais das aulas para vocês. Fica tranquilo que eu vou mandar tudo de uma vez. Contato com o romantismo russo, muito interessante. Fico muito feliz, Ana, fico muito contente. É um tema pouco conhecido no Brasil e é isso que eu tenho estudado. É um pouco para baixo de vez em quando, mas infelizmente são necessários remédios amargos, como diz o Lermontov. Então, como disse a Cássia, que chegou para a hora do amém, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tudo de bom para vocês, gente. Uma ótima tarde, nos vemos na quarta-feira que vem, para a nossa última aula. Fiquem bem.